Continuando, pessoal, com a questão dos impactos, certo? Sobre os relacionamentos amorosos interpessoais diante do extremismo gospel, extremismo religioso, né, que infelizmente acontece nas igrejas diante da passagem de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O primeiro vídeo eu coloquei algumas explanações referente a essa passagem, as interpretações que normalmente as igrejas mais conservadoras, pentecostais, neopentecostais, ensinam aos evangélicos, aos cristãos protestantes em termo geral, sobre essa passagem, certo? E aí eu trouxe primeiro vídeo uma explanação mais ampla e nesse segundo vídeo eu trago uma percepção totalmente diferente. Veja só, impacto na liderança da igreja. Primeiro, o que acontece referente à não aceitação, certo, dos líderes da comunidade evangélica, de um relacionamento interreligioso, por exemplo. Um dos impactos é o impacto da liderança da igreja. Pastores divididos. Pastores mais jovens muitas vezes têm uma visão mais aberta referente à passagem de 2 Coríntios 6,14 e enfatiza o amor e o respeito, enquanto pastores mais velhos continuam a ensinar contra o jugo desigual. Então você observa que alguns pastores mais novos que têm um material abrangente sobre esse tipo de assunto e também uma quantidade avassaladora de informações que recebe por meio da internet, por meio de revistas, livros, etc., eles começam a ter uma visão muito mais ampla dessa passagem. Então, pastores mais jovens, eles tendem a ser pessoas mais abertas. E pastores com ensinamento antigo, com aquela rigidez, o fixismo, eles têm uma interpretação mais fechada. Então, por isso que há esse conflito, pastores divididos. Questões de disciplinas eclesiásticas. Alguns pastores, eles se recusam a realizar casamento interreligioso, enquanto outros, eles aceitam, gerando tensões entre líderes da mesma igreja. E aí, nas redes sociais, influências externas. Influenciadores cristãos progressistas, que são os jovens evangélicos, são expostos a influenciadores cristãos, que defendem o amor acima de tudo, incluindo o casamento interreligioso. Por outro lado, tem o testemunho de casais mistos, vídeos e textos de mulheres evangélicas casadas com ateus ou agnósticos, mais felizes, ganham destaque e influenciam outras jovens a desafiar a própria tradição rígida evangélica. Por outro lado, existe a questão da pressão cultural externa, certo? E aí a pressão cultural externa é dividida em dois tópicos. A primeira é a sociedade pluralista, ou seja, a sociedade moderna valoriza a diversidade, o respeito, as diferenças. Jovens evangélicos, especialmente mulheres, sentem-se pressionados a abandonar uma visão extremamente exclusivista. Já o segundo tópico referente à pressão cultural externa é a educação secular. Mulheres evangélicas que frequentam universidades e convivem com pessoas de diferentes crenças, muitas vezes reavaliam o que aprenderam na igreja. Por quê? O que se ensina na igreja evangélica, certo? É apenas doutrinas que são criadas por homens. Veja, se eu digo que é pecado uma pessoa que é protestante se relacionar com uma pessoa de uma outra crença, e eu demonizo essas outras variados tipos de interpretação do próprio texto, o que é que eu quero fazer com isso? É centralizar o poder para manter aquela pessoa sob controle. Isso é o que normalmente os pastores fazem. Eles influenciam as próprias ovelhas das igrejas, elas se relacionar com pessoas da mesma crença, entendeu? E demoniza o outro lado, sempre é dessa forma. Eu digo isso porque eu já fui pastor e observava isso constantemente entre os meus colegas, especificamente de batina, vamos dizer assim. E as pessoas, particularmente, elas interpretam dessa forma. Os próprios evangélicos interpretam dessa forma em termos geral. Por isso que quando uma mulher evangélica conhece um cara que é, sei lá, da religião da Umbanda, ela só quer amizade com esse cara, ou apenas um apoio sexual. Ela dificilmente vai se relacionar com um cara da Umbanda amorosamente. No máximo ela vai ter um encontro casual, sexual. Mas ela tende a não se relacionar devido à pressão que ela vai ter se assumir um relacionamento com uma pessoa que ela supostamente se apaixonou, mas que tem uma outra interpretação de mundo, outra realidade, etc. E existe uma pressão da igreja, existem os ensinamentos diante dessa passagem bíblica, 2 Coríntios 6,14, que faz com que essas evangélicas elas não se relacionem com pessoas especificamente da mesma crença. Ou seja, de crenças diferentes, me desculpe. Então, começa esse conflito de fato, né, que existe entre pessoas de diferentes visões de mundo. Só que, por outro lado, existe o que a gente chama de o método histórico crítico. E, por exemplo, eu faço parte
da área de hermenêutica e exegese. Estudei isso, como outras pessoas também estudaram. Só que as pessoas que são honestas, elas tendem a ser fiéis ao conceito gramático. E esse conceito gramático traz uma interpretação mais próxima do real. O problema é que as Bíblias, tanto a João Ferreira de Almeida e a Almeida Revista Atualizada, ela basicamente traz uma tradução, uma versão com a influência, infelizmente, dogmática, sem ser gramatical. E aí começa a questão de destoar as interpretações possíveis referentes a esses textos polissêmicos. Então, por exemplo, segundo as Coríntios 6,14, eu tenho que enxergar, diante dessa passagem bíblica, o contexto histórico, gramatical, certo, geográfico, a questão especificamente da linguagem que se usava no tempo. Eu tenho que analisar tudo isso. E isso só pode ser feito de uma forma científica. Não só para esse texto, mas como para todos os outros, daquelas pessoas que querem trazer uma interpretação mais próxima do real. Tá dando para entender aqui o raciocínio? E aí, diante desse fixismo, desse conservadorismo, só para que vocês entendam, existe o que a gente chama do seguinte: a reação conservadora, no caso, ao reforço da doutrina tradicional. Movimentos de pureza espiritual, em resposta à flexibilização, muitos pastores tradicionais intensificam o ensino sobre julgo desigual na mente dos próprios evangélicos e reforçam o medo de casamento interreligioso. Isso aí é intencional, porque se ele perde a ovelha, ele vai perder também dinheiro. A verdade é essa, nada mais do que essa verdade. Se ele perde membros da igreja por conta de um agnóstico e de um ateu que se relaciona com uma membra de sua igreja local, ele vai perder dinheiro porque ela não vai dizimar. E quanto menos pessoas que dizimam, menos ele vai ter simplesmente recursos. Então isso não tem nada a ver com doutrina, até porque quando se fala da exatidão, certo? Da exatidão, das traduções, de ser fiel aos textos, é uma coisa. Isso não tem nada a ver com questões religiosas. Isso tem a ver com interesse financeiro por detrás. Então, movimentos de pureza espiritual, em resposta à flexibilização, muitos pastores tradicionais, eles intensificam o ensino do julgo desigual, dessa interpretação mais fixista e mais tradicional, mais conservadora, e reforçam o medo de casamentos interreligiosos. Disciplinas e exclusão. Em algumas igrejas, jovens que se envolvem com descrentes são afastados de cargos de liderança ou até mesmo excomungados. Então você observa aqui a pressão da própria igreja protestante diante dessa situação. Tá dando para entender? Mas isso tem a ver com questões doutrinárias da própria igreja, não questão bíblica. Divisão em família. E aí vem casos de ruptura familiar. Algumas mulheres evangélicas que se casam com ateus ou agnósticos são rejeitadas por suas famílias cristãs. Conflito entre pais e filhos. Pais evangélicos muitas vezes entram em conflito com filhos que se apaixonam por descrente, ameaçando cortar apoio financeiro ou mesmo rompendo laços. Então, isso daqui que eu estou fazendo em vídeo é muito mais grave, de fato. Entende? É muito mais grave, entende? Por quê? É a mesma coisa que, por exemplo, duas pessoas da mesma família, mas um é Bolsonaro e outro é Lula. É o mesmo exemplo aqui entre um cristão e um ateu. Um é Bolsonaro, certo? Que Bolsonaro representa o conservadorismo. Não é à toa que os evangélicos em peso votaram em Bolsonaro. 75%, 80% votou em Bolsonaro, por questão ideológica. E aí, a mesma coisa entre os cristãos e os ateus. Tá dando para entender? Por quê? Porque vai gerar conflito. As pessoas não estão ali, certo? Pelo sentimento. Elas estão pelo ego. Pelo narcisismo, por uma série de coisas inseridas dentro desse contexto. Tá dando para entender? Então, sempre vai existir conflito entre pais evangélicos. Muitas vezes entre conflito com filhas que se apaixonam por descrente. Não, você não pode namorar esse rapaz porque esse rapaz é ateu, porque vai levar você para o mau caminho e tal. E aí quando você vê, basicamente, hoje, estatisticamente, eu não estou falando na teoria é muito bonito, julgo igual, ou seja, dois cristãos que se relacionam. Esses dois cristãos que se relacionam, se supõe que o casamento vai ser 100%, vai ser uma maravilha, porque são julgos iguais, não desiguais. Não é isso que muitos evangélicos pensam? Só que a porcentagem de traição e adultério dentro da igreja é uma das maiores do país. Então, o que a gente pode dizer isso? Que o fato de uma pessoa ser da mesma religião não quer dizer que é garantia de sucesso no casamento. Então, esse dito julgo igual, ou seja, pertencer à mesma doutrina religiosa, à mesma crença, para você se relacionar com a pessoa precisa ter a mesma crença, ou seja, a condição religiosa, que deveria de fato ficar no seio íntimo e no foro íntimo de alguém, porque a crença ou a descrença é uma escolha. Entende? A crença e a descrença é uma escolha, não era algo para se colocar dentro nem de relacionamento, nem muito menos das relações interpessoais. Todavia, há uma influência muito grande nas igrejas que uma membra só se relacione com uma pessoa da mesma crença que ela. E ainda usa a passagem bíblica de 2 Coríntios 6,14 para ratificar
ratificar, no caso, essa doutrinação na mente daquela pessoa ali. Então é bem complicado. Então esses conflitos entre pais e filhos, pais evangélicos, muitas vezes entram em conflito com filhos que se apaixonam por descrente, ameaçando cortar apoio financeiro ou mesmo rompendo laços. Debates teológicos internos. Reinterpretação do jugo desigual. Né? Jovens teólogos argumentam que Paulo está falando de uma situação específica da igreja de Coríntios, onde os cristãos estavam sendo influenciados por práticas pagãs. E é de fato quase isso. Eu vou explicar e vou fazer uma análise gramatical posteriormente, ou nesse vídeo, ou no próximo vídeo, acho que no próximo vídeo, sobre essa passagem. E eu trouxe o contexto histórico para que vocês compreendam de fato o tamanho da complexidade. Paulo ali está falando por meio de epístola. O que é uma epístola? As pessoas não compreendem o que é uma epístola. Epístola é uma carta que direciona para um grupo específico e não se tornar a carta universal como os cristãos tornam. Porque a igreja de Corinto naquele tempo, pessoal, a parte de Corinto era revestido por paganismo. Então, muitas pessoas que eram pagãs frequentavam a igreja de Corinto e vinham com suas doutrinas, certo? E aí, por isso que Paulo traz essa perspectiva aí sobre jugo desigual. Entendeu? Porque existia um conflito de interesses aqui, nesse período de Coríntios. O conflito de interesses, qual era o conflito de interesses? O conflito de interesses era que, aonde Paulo fazia as pregações, e lá em Atos 2 você vê a primeira ocorrência do nome cristão, o cristianismo nasce de um berço pagão. É isso que não é dito por alguns teólogos, mas eu estou dizendo aqui para vocês. O cristianismo nasce num berço pagão. Era um conflito não muito tão religioso, era muito mais político. Ou seja, em cima da religião, e era que se estabelecia o poder clerical, ou seja, o poder religioso. E aí, o que de fato acontecia? O paganismo, ele se tornou presente nessa época, tinha muita força, e os cristãos, eles estavam começando a emergir do judaísmo. E aí começa a emergir, começa a confrontar ideologias, tanto cristãs como pagãs, existiu conflito, e para estabelecer o cristianismo era necessário, especificamente, que o cristianismo, de fato, ele se extinguisse, ou ele saísse do meio pagão, porque ele nasce no meio pagão, certo? Por exemplo, aonde fica a igreja de Corinto era um culto antigamente pagão, se fazia culto a Afrodite, fazia cultos pagãos de fato, entendeu? E aí, aonde se estabelece a igreja de Corinto, que era realizado um culto pagão, e o cristianismo ainda estava em fase de construção, saindo do judaísmo especificamente para se tornar uma religião específica com a força do Império Romano, com a divulgação de forma universal para outras partes do mundo do cristianismo, ela surge ali em Antioquia e aí simplesmente ela vai crescendo aos poucos. Só que nesse período não existia um cristianismo formado, ele estava engateando porque só existia pequenos membros, poucos membros que se tornavam cristãos. Tá dando para entender? E aí, esse cristianismo que está começando, ele emerge do paganismo. E aí, como ele emerge do paganismo, certo? É evidente que teria que haver uma pureza, mano. Uma pureza dogmática. Se eu sujo do paganismo e eu permaneço com as ideologias pagãs, eu não vou conseguir criar uma nova religião. Para eu criar uma nova religião diante dos membros que saem do judaísmo para se tornar posteriormente o termo cristão, certo? Ali, em Atos 2 você vê, era necessário que houvesse uma pureza ideológica. E é por isso que vem esse texto de Paulo aqui. Por quê? Porque como o cristianismo nasce de um processo ali, de um local que se cultuava muito paganismo, então o cristianismo nasce, e o cristianismo não nasce em estrutura, em templos, etc., sinagoga, não. Nasce de pequenos retirantes. E esses pequenos retirantes, para eles criar uma nova, vamos dizer, uma nova religião, uma nova doutrina, era necessário se desvincular de todos eles. E é por isso que vem esse texto de Paulo. Só que aí, mano, os ditos teólogos cristãos, ou até pastores mentecaptos, eles falam muita mentira nas igrejas. Por que essa mentira? Porque para conservar o indivíduo dentro dessa religião cristã, né? Porque com isso ele ganha dinheiro, ele ganha adeptos. Se eu tenho um filho com uma mulher cristã e o meu filho é cristão e minha mulher é cristã, ela vai dizimar, o meu filho quando formar a família dele vai dizimar e assim vai ele mantendo, certo, a renda dele intacta. Tudo é dinheiro. Os pastores visam e demonizam as passagens bíblicas de 2 Coríntios 6,14 apenas, unicamente, por conta de quê? Por conta de... por conta especificamente disso, por conta especificamente de doutrinação. Tá dando para entender? Doutrinação. Não tem um embasamento científico, gramatical.
o método histórico, não. Então, é evidente que com a era da informação, do conhecimento a qual temos hoje, temos uma informação mais próxima do real. Só que os antigãos, os indivíduos que vieram com a doutrina especificamente dos tempos remotos, os teólogos pastores antigos, eles não mudam esse tipo de mentalidade, porque eles foram ensinados assim. Todavia, com a evolução da arqueologia, da ciência, a evolução das investigações científicas, com a evolução das análises gramatical, da era do conhecimento como um todo, hoje temos a internet e tudo mais, as informações vêm à tona. Só que nem todas as pessoas estão disponíveis a absorver essa informação. Porque muitas das pessoas elas querem manter o conservadorismo. Manter intacta a sua tradição. Mas, de fato, certo? Não é manter intacta a tradição. Um estudioso sério, ele nunca vai se influenciar por questão dogmática de igreja, para fazer uma análise gramatical, para fazer uma explanação histórica, ou mais ainda, para fazer uma análise da pericope. Não vai fazer esse tipo de coisa. Ele vai falar o que de fato ele colhe diante de ferramentas imprescindíveis para tais situações. Entende o que eu quero dizer? Debates teológicos internos. Reinterpretação do jugo desigual. Isso é feito por normalmente jovens teólogos que argumentam que Paulo estava falando de uma situação específica da igreja de Coríntios. Com certeza, é isso aí. Onde os cristãos estavam sendo influenciados por práticas pagãs. Para eles, isso não se aplica automaticamente a todos os relacionamentos hoje. Defesa da liberdade cristã. Alguns teólogos mais modernos defendem que o amor deve ser o critério principal em um relacionamento e não apenas a fé compartilhada. Divisão na educação religiosa. Líderes jovens versus líderes antigos. Em escolas dominicais e grupos de jovens, professores mais jovens são mais abertos, enquanto os mais velhos continuam a ensinar de forma rígida. O material didático dentro das educações religiosas, dentro das igrejas, em algumas igrejas, livros e apostilas para jovens ensinam sobre o jugo desigual, enquanto outras igrejas evitam o tema ou apresentam uma visão mais inclusiva. Soluções internas diante da mediação e diálogo. Pastores mediadores. Em igrejas mais abertas, pastores atuam como mediadores entre o jovem e seus pais, explicando que o amor e o respeito são fundamentais. Grupos de casais mistos. Algumas igrejas criaram grupos de apoio para casais onde apenas um é cristão, ensinando como lidar com as diferenças religiosas de maneira saudável. O conflito entre o ensinamento religioso e o desejo pessoal pode ter um impacto significativo na saúde mental de mulheres evangélicas que se apaixonam por ateus e agnósticos, e eu vou te explicar de forma plausível sobre esse tipo de tema. Sentimento de culpa e vergonha espiritual, né? O que a gente pode dirimir referente a isso aí. Culpa religiosa intensa. Mulher evangélica sente que está desobedecendo a Deus por se relacionar, por exemplo, com um ateu, com um descrente, com um agnóstico, o que gera uma culpa constante. Vergonha pessoal. Por exemplo, ela teme que outros membros da igreja a julguem ou que sua família a veja como fraca na fé. Por outro lado, existe a autopunição espiritual. Algumas pessoas passam a orar pedindo perdão constantemente, acreditando que precisam purificar os ditos pensamentos. E os conflitos internos de dissonância cognitiva. O conflito entre fé e emoção. Por um lado, ela ama o parceiro ateu ou agnóstico, por outro, acredita que Deus reprova o relacionamento. Dúvidas constantes. Pergunta, como eu estou pecando? Interrogação. Ou estou me afastando de Deus? Interrogação. São comuns. Divisão de identidade. Ela sente dividida entre ser uma boa cristã e seguir seus próprios sentimentos. Medo de perder o apoio da comunidade. Ameaça de rejeição familiar. Por exemplo, em famílias religiosas, o relacionamento com descrente ou ateu ou agnóstico pode causar rompimento com pais e irmãos. Exclusão social na igreja. Ela pode ser afastada de grupos de jovens, células ou até perder funções ministeriais, como cantar no louvor ou ensinar nas escolas dominicais. Fofoca e julgamento. Em comunidades pequenas, rumores sobre relacionamento podem se espalhar, gerando pressão social. E aí vem a ansiedade constante, medo de perder a salvação, em igrejas que ensinam que o jugo desigual é um pecado grave, ela teme que Deus a rejeite. Preocupação com o futuro, ela se pergunta constantemente se o relacionamento vai dar certo ou se o parceiro um dia se converterá. Pressão para converter o parceiro, ela sente que é sua responsabilidade ganhar a alma do parceiro, o que gera estresse constante. Por outro lado, depressão e sentimentos de solidão. Isolamento emocional, sentindo que ninguém a entende. Muitas mulheres se fecham emocionalmente e evitam discutir o relacionamento. Por outro lado, o desânimo espiritual. Algumas param de frequentar a igreja por se sentirem julgadas ou também indesejadas. E a perda do propósito religioso. A fé que antes era uma fonte de consolo passa a ser uma fonte de dor.
E por outro lado vem o desgaste relacional, conflito com o parceiro. Se ela tenta converter o parceiro, isso cria atrito. O parceiro pode se sentir pressionado ou até manipulado. Por outro lado vem a expectativa de mudança, ela espera que o parceiro um dia se torne cristão, o que a faz sentir frustração e constante. Dependência emocional. Na tentativa de manter o relacionamento e a fé, ela se apega ao parceiro de forma desesperada, temendo ser castigada por Deus se o perder. E aí vem a busca compulsiva por respostas espirituais. O consumo excessivo de conteúdos religiosos, ela começa a assistir sermões e ler livros que explicam o jugo desigual, tentando encontrar justificativa para seu relacionamento, aconselhamento espiritual excessivo, procura pastores, líderes em busca de aprovação, mas raramente se sente verdadeiramente apoiada. Superstições religiosas, pode desenvolver a ideia de que Deus vai castigar o relacionamento com problemas ou tragédias. Sentimento de inadequação e baixa autoestima. Se vê como uma má cristã, ela se culpa por não ter fé suficiente para resistir ao relacionamento. A comparação constante, sente inveja de outras mulheres na igreja que têm relacionamentos apropriados. A aceitação de abusos espirituais. Em casos extremos, ela se submete a repressões públicas ou aceita ser criticada para tentar se redimir. E tem também os comportamentos autossabotadores. Ela termina e volta repetidamente. A mulher termina um relacionamento em crise de culpa, mas volta por amor ou solidão. Auto-isolamento. Para evitar julgamentos, para de frequentar a igreja, o que afasta do apoio comunitário. Fuga espiritual. Em alguns casos, abandona completamente a fé por acreditar que não consegue viver como uma boa cristã. Por fim, o impacto na saúde física. Insônia e pesadelos, preocupações constantes que levam ao problema de sono, distúrbios alimentares. Algumas mulheres podem perder o apetite ou comer compulsivamente como forma de lidar com a ansiedade, problemas psicossomáticos, dores de cabeça, dores musculares e outros sintomas físicos podem surgir como resultado, por exemplo, de estresse. Superação, com algumas mulheres evangélicas superam esses efeitos. Aí, diante desses conflitos existenciais, redefinição da fé. Algumas mulheres reavaliam sua interpretação da Bíblia, adotando uma visão mais inclusiva. Diálogo honesto com o parceiro. Elas aprendem a expressar suas dúvidas e emoções, evitando conflitos desnecessários. Encontro de comunidades mais abertas. Algumas mudam para a igreja mais flexíveis ou buscam apoio em grupos cristãos progressistas. Apoio psicológico. Terapia com psicólogos que entendem o conflito entre fé e razão pode ser crucial. Fortalecimento da autoestima. Elas aprendem a valorizar suas emoções e escolhas, sem se sentirem inferiorizadas espiritualmente. Então, isso acontece de fato com as mulheres que elas se sentem culpadas muitas vezes por não corresponder dentro de um relacionamento com uma pessoa que não tem a mesma crença que ela ou que não possui crença religiosa. E aí começa a ter todos esses sintomas, certo, de desgaste, de depressão, sentimento de solidão, a busca compulsiva por respostas espirituais, comportamento autossabotadores, né, impacto na saúde física, né, uma série de situações que as mulheres passam por conta que o que ela aprendeu nas igrejas foi de um jeito, o que muitas vezes aquele indivíduo passa para ela é de outro, e aí começam os choques existenciais. Por quê? Porque muitas vezes o que se aprende na igreja não condiz com a realidade. Entende? Muitas coisas são interpretações totalmente errôneas, mas aí essa mulher já está envolvida muitas vezes com um parceiro que é ateu, agnóstico, mas não o assume devido às críticas que vai receber, uma série de situações negativas, e também com o que a gente pode chamar a gente pode chamar tudo isso de pressão psicológica feita em comunidade, né? Infelizmente isso acontece muito. Então esse vídeo é o segundo, vai ter o terceiro e vai ter o quarto, certo? A gente vai estar fazendo uma análise gramatical do texto em si, e vocês vão compreender de fato que isso é muito mais complexo do que meras interpretações que os protestantes terminam tendo sobre o texto e que infelizmente, eu digo infelizmente, estão errados e equivocados, né? E é isso. Um abraço do professor Rafael Nascimento.